Muito bem, meus amigos. Estou aqui hoje para fazer um videozinho que já tem um tempo que eu estou querendo fazer. Na verdade, a gente está fazendo uma sequência de vídeos sobre agachamento. Esse aqui é basicamente para dar uma ideia do quão vasto é esse campo e quanto a gente pode manipular as variáveis, mexer para tornar o agachamento um exercício possível de ser realizado por qualquer pessoa. Tá? Então, basicamente, a gente tem o agachamento como sendo um padrão básico do nosso repertório motor. E por conta disso, praticamente todo mundo lucra muito em ter o agachamento dentro do seu programa de treinamento. Só que aí vem a seguinte questão: será que todo mundo consegue agachar? E aí, de cara, eu respondo para você: sim, todo mundo consegue agachar. O que a gente vai precisar saber e o que a gente vai precisar fazer é encontrar a melhor variação do agachamento para determinado indivíduo. Se a gente estiver falando de pessoas sem restrições, a melhor variação para ela vai ser aquela que ela normalmente gosta mais e aquela que tem mais relação de especificidade com o objetivo final que o indivíduo almeja. Pode ser uma coisa relacionada ao dia a dia, pode ser um determinado desempenho esportivo. Nesse caso, você não tem muito o que se preocupar na hora de escolher a melhor estratégia. Agora, em outras condições, alguém que já tem uma lesão anterior, alguém com alguma restrição articular, essas pessoas você vai precisar adequar a movimentação de maneira que o agachamento seja adequado e seja ideal para esse indivíduo. E aí o que eu fiz hoje aqui, aí me permite, obviamente, eu quero que os desenhistas aí me permitam a fazer essa coisa meio grotesca aqui, mas ela dá para a gente entender o básico da mecânica de agachamento, um dos aspectos, e aí eu quero frisar isso, é um dos aspectos da mecânica do agachamento, e aqui está colocada de maneira extremamente simples, mas de forma que a gente possa entender e visualizar o que é possível manipular, o que a gente pode brincar com as posições, né, e com os segmentos corporais, de maneira a atingir a variação de agachamento que mais vai ficar adequada para uma determinada pessoa. Então, vamos começar com esse primeiro boneco que está aqui desenhado na minha esquerda aqui. Aqui a gente tem, obviamente, o indivíduo olhando para lá. Aqui eu tenho a cabeça dele, joelho, quadril, tornozelo. O que a gente observa? Que qualquer agachamento feito livre, e daí a vantagem de você fazer a movimentação livre, não com suporte guiado, como é a máquina Smith, que você precisa se adequar corporalmente para manter o peso equilibrado, estabilizado. Isso tem os benefícios de aprender melhor a movimentação e também de recrutamento de unidades motoras, principalmente de musculaturas estabilizadoras, que vão te ajudar a dar suporte para esse movimento. Mas o que a gente vê é que para o indivíduo não cair, ele precisa que, uma vez que ele coloque a barra nas costas, né, ou em qualquer outra posição, ele vai precisar que o peso incida no meio do pé. E aí isso aqui está sendo representado dessa maneira, porque eu tenho o pé do indivíduo, tornozelo, o pé, e eu tenho uma linha aqui que vem até o meio do pé. Tá? Então, tudo que eu faço para cima, né, minha posição de joelho, minha posição de coluna, minha posição de ombro, ela vai, obviamente, mudar a posição de incidência desse peso no meu pé. E eu preciso, mais uma vez, que o peso fique mais ou menos no meio do meu pé. Quando a gente fala no meio do pé, não é um ponto fixo, né? Um arco ali, é uma variação, um pouco mais, um pouco menos, mas você tem uma variação ali que indica que o peso tem que ficar mais ou menos no meio do pé para que eu possa ter o movimento equilibrado. E aí, o que acontece é, à medida que eu agacho, o movimento de agachamento ele é um movimento que começa com o corpo todo estendido, então eu vou fazer uma flexão de quadril, joelho e tornozelo e seguir, né, quando eu finalizo esse movimento lá embaixo, eu volto fazendo uma extensão, então, de tornozelo, de joelho e de quadril, por isso a gente chama esse movimento de tripla extensão. E o que acontece é que, quando a gente está parado com a barra nas costas e o peso alinhado exatamente no meio do pé, a gente não tem força rotacional. Eu tenho uma força de compressão da barra na minha coluna, no meu corpo, mas eu não tenho torque. Por quê? Porque eu tenho a distância da aplicação da força até as articulações, ela praticamente não tem. O peso está incidindo ali no meio. À medida que eu começo a me movimentar, eu começo a gerar torque, que é uma tendência da posição rodar.
né? Uma força rotacional em relação a uma determinada articulação. E aí o que acontece é, quando eu faço o agachamento de forma convencional, eu tenho que distribuir esse torque mais ou menos adequadamente aqui entre joelho e quadril, para que eu possa ter a incidência do peso ali no meio do pé. Isso implica que, numa condição normal de agachamento, eu vou ter o indivíduo agachando, o joelho vai se projetar um pouquinho à frente, né? E aqui isso está sendo representado, ele vai um pouquinho à frente aqui, então essa que seria a minha tíbia, que aqui está desproporcionalmente maior, mas a minha tíbia ela inclina um pouquinho para frente, meu fêmur desceu, a inclinação do tronco, e essas estruturas vão se adequar de maneira que o indivíduo fique equilibrado. E o que acontece aqui é, quando eu tenho essa inclinação muito grande da tíbia, isso gera para mim um torque no joelho, que vai ser a distância entre o ponto lá do joelho e essa linha aqui que representa a incidência do peso indo lá no meio do meu pé. Então aqui eu tenho o torque do meu joelho. Da mesma maneira, se eu pegar a distância dessa linha até a articulação do quadril, eu tenho o torque que vai ser gerado no meu quadril. E aí eu tenho um certo equilíbrio. Normalmente existe uma predominânciazinha de torque no quadril, mas eu tenho um torque relativamente adequado ali, bom, no meu joelho também. Isso é um exercício de agachamento padrão, normal. Então, fazendo isso, eu consigo ficar com o peso aqui no meio do pé, fico bem equilibrado, e isso implica que eu vou ter um pouco de torque no joelho e um pouco de torque no quadril. E aí é interessante falar uma coisa aqui. Durante muito tempo se falou muito essa história de você não poder passar um pouco do joelho, da ponta do pé e tal. Isso, na verdade, não é algo tão importante assim. É possível sim, não se preocupem com isso. O importante é que, para que isso aconteça de maneira segura, o peso tem que estar incidindo no meio do pé. O que você não pode é deixar a carga, o peso, ir para a ponta do seu pé. Quando o peso vai para a ponta do seu pé, eu tenho problema. Mas enquanto o peso estiver espalhado no meio do meu pé, o joelho pode andar para frente sim, que não vai ter nenhum problema. E isso vai depender, a gente vai falar um pouquinho depois disso, da mobilidade que o indivíduo tem no tornozelo. Agora, numa condição normal, então, eu tenho uma distribuição, vamos dizer assim, equilibrada de forças, né, de torques entre joelho e quadril. Porém, existem algumas condições, por exemplo, quando o indivíduo tem uma restrição severa de mobilidade no tornozelo, que, à medida que eu começo a agachar, a tíbia não consegue andar muito para frente, eu não consigo inclinar muito esse segmento, porque o tornozelo tem pouca mobilidade. E, consequentemente, para o indivíduo não cair, porque se o indivíduo não anda muito com a tíbia à frente, o joelho não vai muito à frente, significa que o quadril vai ficar muito atrás. E aí o que acontece é que o tronco precisa inclinar muito. E aí quando você olha essa situação, o que se observa é que o torque aumenta demais no quadril e reduz significativamente no joelho. Tem alguns trabalhos já mostrando isso, o principal deles, o mais antigo, do Frey, se não me engano, de 2001, onde ele faz artificialmente um bloqueio, bota uma chapa de madeira aqui no joelho do indivíduo, impedindo que o joelho vá à frente, e consequentemente ele observa e calcula o torque no quadril sobe absurdamente e o torque do joelho cai consideravelmente. Isso é muito característico de pessoas que têm pouca mobilidade no tornozelo, tá? Mas também pode ser uma técnica empregada. Por exemplo, levantadores básicos que precisam colocar o máximo de carga possível no agachamento, usam essa técnica botando a barra mais baixa no tronco, de maneira que o tronco possa inclinar mais e eles possam aproveitar um pouco mais da força da musculatura glútea posterior de coxa para sair daquela parte baixa ali do agachamento, gerando um pouco mais de força. Essa, inclusive, é a maneira de colocar mais carga no exercício de agachamento. Então observa aqui que a setinha do quadril aumenta consideravelmente, então o torque no quadril aumenta bastante, enquanto a setinha do joelho diminui bastante. Um outro ponto interessante aqui imagina que você pega alguém que tem algum desconforto no joelho e você quer continuar fazendo agachamento com aquela pessoa, porém a técnica para ela vai precisar ser modificada para que o torque no joelho seja um pouquinho menor. Agora, lembra que isso aqui é um jogo de toma lá da cá, sempre é um trade-off. Então, se você diminui o torque no joelho, você vai aumentar no quadril. Então, o que a gente precisa entender é que eu vou aumentar a demanda na minha lombar quando eu estou fazendo isso.
uma vez que eu inclino mais o tronco, o joelho anda menos para frente, o torque nele é menor, o torque na minha lombar, no meu quadril, vai ser maior, então a demanda da musculatura paravertebral aqui vai ser consideravelmente maior. Então, para aquelas pessoas que têm problema na lombar, ou têm desconforto na lombar, ou essa é a área frágil, talvez não seja a melhor estratégia para esse indivíduo realizar esse tipo de agachamento. A outra possibilidade é você ter um movimento onde o joelho vai muito à frente, e aí aqui a gente tem uma seta vermelha aumentada no joelho, então o torque no joelho aumenta muito, consequentemente o torque no quadril reduz. Isso, para que eu, mais uma vez, eu fique equilibrado e o peso incida no meio do meu pé sem que eu me desequilibre, faz com que o meu tronco fique mais vertical. Essa é a posição de agachamento preferida por levantadores de peso olímpico, que normalmente precisam de uma posição mais vertical de tronco para ter menos oscilação e ficar um pouco mais estável na hora de receber o peso, seja do clean, seja do snatch. Então, nessa posição, o joelho vai mais à frente e eu tenho consideravelmente mais torque no joelho. Isso aqui pode ser interessante, por exemplo, para quem tem, aí sim, uma lombar mais frágil, que você precisa que esse indivíduo fique com o tronco um pouco mais vertical para diminuir um pouco a demanda nessa região. Mas, mais uma vez, como eu disse, sempre eu vou diminuir um, necessariamente eu vou ter que aumentar o outro para que eu possa manter o equilíbrio aqui. E aí, aqui vai ter um torque mais exagerado ou mais elevado no joelho. Então, a gente precisa, mais uma vez, entender qual é a situação do seu cliente. O que eu falei no comecinho? Que eu precisava botar todo mundo para agachar, eu consigo botar todo mundo para agachar, mas eu preciso entender qual é a melhor estratégia para cada um. E aqui é uma possibilidade que eu tenho de analisar, analisando os torques de joelho e quadril, de maneira que eu possa acomodar pessoas que têm um problema na lombar, um problema no joelho, dificuldade de mobilidade num segmento. Então, tudo isso eu acomodo tendo um entendimento básico dessas posições. Esse último aqui, por exemplo, se eu quiser deixar o indivíduo com o tronco mais verticalizado, eu posso utilizar um calço no tornozelo, uma vez que ele não tenha muita mobilidade. Então, imagina que esse é o cenário do indivíduo normal. Ele tem pouca mobilidade no tornozelo, faz com que ele tenha que inclinar mais o tronco, torque no joelho pequeno, torque no quadril enorme, mas ele está sentindo muito a lombar fazendo isso. Eu quero deixar o tronco dele mais vertical para diminuir o torque no quadril. O que eu posso fazer nesse caso? Boto o indivíduo para agachar sobre um calçozinho, que é o que acontece naqueles sapatos de levantamento de peso, que buscam um tronco mais vertical. As sapatilhas de levantamento de peso, elas apresentam um drop, uma diferença do calcanhar para a ponta do pé expressiva, de maneira que eu possa ter um pouco mais de movimentação da tíbia à frente, aumentando o torque no joelho, diminuindo no quadril e deixando o tronco um pouco mais vertical. Observe então a quantidade de coisinhas que a gente pode manipular dentro de um movimento básico, e aqui eu não estou entrando ainda em várias outras situações. Por exemplo, se o indivíduo vai botar o agachamento com a barra nas costas, né, que é o exemplo que eu estou usando aqui, mas se ele tem dificuldade de rotação externa, isso vai complicar na hora de posicionar. Então eu posso optar em botar a barra na frente, mas para eu botar a barra na frente, eu tenho que saber se ele tem mobilidade suficiente de punho, se o dorsal dele está no comprimento adequado para ele manter a posição de hack. Então, muitas coisas devem ser consideradas na hora de eu colocar a variação adequada de agachamento para uma pessoa. Isso não quer dizer que, porque o indivíduo não consegue agachar com uma determinada característica, ele não pode agachar. Então, olha quanta coisa a gente tem aqui para brincar com. Eu fiz um desenho mega simples aqui, uma tentativa de mostrar claramente aqui onde é que a gente pode mexer e onde é que a gente pode fazer o torque mais para um lado ou para o outro. Agora, como isso, a gente pode ampliar para diversos outros aspectos do agachamento, como, por exemplo, se a base tem que ficar mais aberta, ou se a base tem que ficar mais fechada, se a barra vai mais acima, ou se a barra vai mais embaixo, se a barra vai nas costas, se a barra vai na frente, se a barra vai acima da cabeça. Eu tenho muita coisa a colocar para que eu possa garantir que o indivíduo consiga fazer um padrão de agachamento adequado, bom, que possa colocar carga à medida de forma que ele ganhe força, mas que eu não vá agredir o sistema dele, que eu não vá exacerbar algum problema que ele tenha, ou até criar para ele uma condição que seja ruim
né, em termos de estímulo. O que eu quero é o contrário, eu quero fazer esse indivíduo ficar melhor através do movimento, através de um padrão básico que é o agachamento. E para isso eu preciso entender a mecânica para poder ajustar as posições para ele e ele aí sim conseguir o máximo possível, tá? Como eu disse, a ideia era passar um panorama geral dessa parte básica aqui de entendimento. A gente vai fazer outros videozinhos desses com outras características, né? Para aquele que é assinante do canal Movement, vai ter acesso a todos esses vídeos com o explicativo de todas essas mecânicas, e a gente vai colocar um ou outro de graça, né, disponível para todos no YouTube, para que vocês possam estar tendo um entendimento do que a gente pode fazer na hora de prescrever esse movimento. Tá? Se você ainda não é assinante lá do nosso canal, assina o nosso canal, curte, recomenda para os amigos, dá uma força para a gente fazer esse conteúdo, essa informação chegar em quem precisa. Bom, obrigado, até a próxima.